pessoal, hoje andando por Porto Alegre, é aqui na Orla do Guaíba, esse lugar maravilhoso, nosso lago, junto com a Laura. Olá, galera! E a gente vai conversar um pouco sobre espaços públicos, sobre quem acessa os espaços públicos, sobre os espaços públicos que estão fechados, sobre os espaços públicos que foram devolvidos para a cidade. É isso? É isso, e sem sombra de dúvidas, a Orla do Gasômetro, ela é um símbolo de um espaço devolvido aos cidadãos de Porto Alegre, com qualidade, mas com vários debates polêmicos acerca desse espaço público aqui. Então, Laura, eu sou de um tempo, a gente estava falando isso antes de começar, né? Primeiro, eu me lembro bem, eu era criança, quando começaram as intervenções na Orla pelo governo da Frente Popular. Eu tenho aquelas memórias históricas, assim, lembro quando o governo Olívio fechou pela primeira vez a avenida aqui para uso da população nos finais de semana. Lembro quando a usina foi devolvida, ocupada pelo teatro, a usina agora está fechada. E a vida inteira a gente fez esse debate, né, sobre os espaços ocupados pela população. A Orla foi entregue, ela é super ocupada, né? Então a gente passa aqui no final de semana, ela tá bombando e, óbvio, ela ficou linda, é um ponto de encontro da cidade com o rio, né? Mas eu sempre penso duas coisas quando eu olho isso. Primeiro, que massa que a gente tem um lugar legal, mas eu sempre penso que é muito mais a necessidade do encontro da cidade com o rio. Olha o tamanho do rio, né? Podia estar na cidade toda. E por que só aqui? Exato, exato. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Vamos procurar um lugar pra gente sentar? Vamos. Eu não tenho mais idade de ficar tempo de pé parada no sol. Vamos procurar, já que é no sol, pelo menos um cantinho sentada, né? Eu acho sempre pra mim um dia simbólico disso são os domingos, né? São 4 semanas por mês. Quando tu observas o primeiro final de semana do mês e o último final de semana do mês, tu vê duas diferenças aqui na Orla. Uma é dos frequentadores, uma origem mais popular, que aqui tem condições de organizar a família para vir até a Orla uma vez por mês, porque para a cidade é o salário, né, é o valor da passagem, que é quase R$5, poder sair com a tua família, poder tomar um café, comer um sorvete, né, fazer um lanche na beira do rio, né, e o último final de semana do mês é o final de semana que ninguém tem dinheiro, então é o final de semana onde o público majoritariamente é um público das regiões mais centrais. Para mim isso é muito nítido, mais branco, né, menos jovem, né? Ainda que no pico aqui mensal possa dar cerca de 30 e tantas, 40 mil pessoas na Orla num domingo, né? Se tu olhar a relação ao mês, tu percebe muito a diferença do público, assim, para mim isso é muito significativo. E a outra, né, é que nos momentos de pico a juventude é quem mais está presente, né? São muitos jovens, porque é uma cidade, infelizmente, hoje que não tem espaços públicos para a juventude, né? E poderiam ser descentralizados, né? Porque com o aumento da passagem e com o aumento do desemprego e também da informalidade, o Vale Transporte, o TRI, né, é cada vez mais raro. Então, cada vez menos pessoas têm acesso ao transporte público garantido por mês. A passagem cara, mais gente não tem acesso ao ônibus. Sem dúvida. Então, também mais gente não sai do seu bairro. Se a gente tem esse lugar que ficou ótimo, por mais que alguns tenham críticas, que é um lugar que seduz, que é bonito, que a gente olha o rio e o rio é lindo de ser visto, de ser curtido, né? Se a gente tem poucos lugares assim, poucas pessoas acessam esses lugares, né? Sem dúvida, eu venho morei muitos anos numa região aqui de Porto Alegre, na Cascata, no Altos da Glória, uma região que tem cerca de 25, 30 mil habitantes e não tem um espaço público, né? As crianças, os jovens não têm onde jogar uma bola, não tem uma praça, não tem um espaço público, né? Então, o quanto custa poder descer até a região central e poder ocupar esse espaço com seus amigos, com sua família, né? Realmente, o direito de ir e vir ele fica completamente tolhido pelo alto valor da passagem, pelo alto índice de desemprego, que entre os jovens, né, ele é mais agudo. Então, como pensar essa cidade para todos, né? Um desafio. Você falou da tua vida lá na Glória, lá na Cascata. A gente se conheceu quando tu era da UBS, né? Sim. Quanto tempo faz isso? Da UBS, eu tava no Julinho, né? Eu fui do Grêmio do Julinho, 2006. Uma então, vida fazem já. 13 anos. Conta um pouquinho pra gente esse teu encontro com a cidade, porque cada um tem um olhar sobre Porto Alegre, né? Então a gente pega, esses dias estava conversando com o GG, presidente da JS, que é lá da Ponta Grossa. O GG, quando vinha pro centro de Porto Alegre, ele tinha um encontro com a cidade, basicamente, né? Ele olhava e falava, nossa, existe Porto Alegre, né? Porque há 20 anos atrás era sair da zona rural e vir pro centro. Como era, assim, a menina Laura, uma mulher negra, né?
que foi parar numa escola central, na principal escola do Rio Grande do Sul, que foi parar no Grêmio dessa escola, que foi parar numa entidade estudantil. Como é que é essa história da cascata pro Julinho, né? Eu cresci na Cavalhada, né? Então, assim, o meu olhar da cidade sempre foi da Zona Sul. E o meu encontro com a cidade, eu acho que ele perpassa muito pelo Julinho, assim, por vários aspectos, né? O primeiro é de tu sair da tua região e ir pro centro e pensar a cidade como um todo, né? Tu vê os ônibus que vêm de várias partes, né? Tu tá numa escola central que tem pessoas que vêm da cidade toda estudar. E principalmente por ser uma escola tradicional, que tinha uma história de um Grêmio Estudantil fundado por Brizola, né? Por ter um vínculo com a vida e com a história da cidade, né? Eu acho que o meu encontro com a cidade tem a ver muito com a minha ida para o Julinho, assim, né? Da onde de ampliar o meu olhar sobre o todo, porque antes eu via a cidade mais do aspecto da Zona Sul. Como era pra ti antes, Laura? Antes eu era muito pequena, eu fui pro Julinho com 13 anos. Né? E como era antes? Eu sempre eu gosto de saber, porque eu vim no interior com essa idade. E pra mim, Porto Alegre era assim um bicho sedutor. Aí eu ia fazer exatamente esse recorte da infância, o que ocorre, né? Vindo da Zona Sul, eu peguei no final da minha infância as grandes obras da Terceira Perimetral, né? Portanto, eu não lembro como era o acesso ao centro antes, por exemplo, da obra da Terceira Perimetral. São grandes obras que demoram muitos anos para serem feitas. Que idade tu tem agora, Laura? Vou fazer amanhã 28. Amanhã, 28. Então tu é 10 anos mais nova que eu, viu? 28. Então eu não consigo lembrar, assim, como era. Eu ia pra escola, eu vivi toda a obra da Perimetral indo pro ensino médio. Eu peguei exatamente todinha a obra, com a diferença de idade, né? Sim, uma década. Uma década de diferença. Mas esses lampejos de memória da cidade, para mim, é um pouco do que eu estou tentando reconstruir no Andando por Porto Alegre, porque existe também essa disputa em torno do projeto de cidade, passa muito por um conceito de qual é a história da cidade, né? A história da cidade é muito vista por quem nos governa hoje como se a história fosse só os aspectos materiais da cidade. Sim. Como se a gente não tivesse os aspectos culturais, por exemplo, do povo que construiu a cidade. Então, quando a gente fala do mercado, eles não enxergam o bará. Né? Eles enxergam só a fachada. Uhum. Quando a gente fala dos quilombolas, eles só enxergam a especulação imobiliária. Né? Então, eu tento buscar, porque para mim Porto Alegre é muito mais esses lampejos, a minha memória atravessando, olhando a ponte, quando eu vinha da região sul, e eu fico imaginando como é que era aquela menina que vivia no bairro, na Cavalhada, na Zona Sul, uma menina negra que vem para uma escola. Na verdade, eu morei a minha infância toda, enfim, até o início da juventude, na Cavalhada, ali bem na fronteira, digamos assim, com a Vila Nova, que é uma região de alta colonização italiana, na verdade, né? Ah, tu morava perto da Vila Nova, perto da região que produz. Exato. Então uma região da cidade que tem o seu boom populacional com o êxodo rural, na verdade, né? Então, os anos 70, enfim. Então, eu brincava com as minhas amigas assim que ninguém tinha nascido em Porto Alegre, os pais delas, né? Todo mundo tinha vindo de uma região Gorda, Rio Vado, é uma região que produz, produtora de pêssego, de ameixa. Pêssego, exatamente. Eu localizava que tu era daquela região. Entre a divisão dos caminhos rurais de Porto Alegre, né? E a parte mais urbana, né? Então, a escola que eu estudei no Roque Gonzalez, né? Era uma escola já na parte mais centro-sul da cidade, assim, né? Então é o inverso que acontece. Exato. Mas tinha eu acho que talvez a junção cultural mais interessante dali era os filhos de quem veio da colônia, né, terem nascido na cidade, como encaravam essa cidade, numa outra perspectiva dos seus pais que vieram para cá trabalhar, organizar o mercado, a vida, etc. E aí tu veio aí quando tu fala bastante que tu cresceu ali, depois que tu saiu da Cavalhada, tu veio pra Cidade Baixa, foi isso? Não, eu fui pra Glória. Aí que tu foi pra Glória, entendi. Exato. E aí, ali sim, né, tive uma outra perspectiva ainda, já jovem, né, do que é a cidade de Porto Alegre, assim, né, suas disparidades socioeconômicas, como é pensar a cidade com uma limitação de aparelhos, né, a questão da limitação do próprio transporte público, né, a relação do tráfico para com as suas comunidades, né, é um outro padrão de relação, interação social, né, muito diferente de onde eu morava, assim, né, então foi um processo para mim de bastante crescimento, assim, de compreender a cidade numa outra perspectiva, assim. E aí, nesse período, você já estudava no Julinho? Já estava me formando no Julinho. No Julinho, tu foi do Grêmio? Exato. Fui presidenta do Grêmio em 2007, 2008. Tu foi a primeira mulher negra presidenta do Grêmio de Julinho, não? Na verdade, é a terceira. A primeira foi a Margarete Fialho, cantora,
né? Militante da cultura. Que massa! Foi a primeira não sabia que ela tinha sido nos anos 80, acho. Foi a primeira presidenta negra do Grêmio. E depois a primeira dela? mulher, né? Depois dela teve a Vanessa Rezende, em 2005. Ah, Vanessinha! A Vanessinha, é isso. verdade! E eu fui a terceira. Que massa! E aí depois do Grêmio tu foi pra UBS, foi na saída, né? Eu fui na saída do Grêmio, eu fui pra UBS. Logo em seguida já entrei na vida universitária. Então fala um pouco disso pra gente, porque a gente, assim, tem várias Porto Alegres, né? E existe uma Porto Alegre que é essa Porto Alegre de uma juventude, que é a geração que tu fala, que não se lembra de Porto Alegre sem a terceira perimetral, que não se lembra muito do gasômetro aberto, né? Verdade. Então, assim, que não se lembra de uma cidade que construiu muitos direitos que a gente vive, né? Então, que é o lado massa de quando a gente constrói políticas públicas, né? Elas passam a fazer parte da vida das pessoas, elas são assimiladas naturalmente, isso é massa, mas ao mesmo tempo também vive outras conquistas, vive essa universidade democratizada, vive essa universidade que tem mais negros do que brancos, negros e negras do que brancos. Então tu saiu do Grêmio, tu já é assim, né? Já é uma mulher negra que chega em lugares que poucas mulheres negras chegam no Brasil. Então, presidente do Grêmio, dirigente da União Brasileira de Estudantes, e aí tu entra na universidade. E aí, desde a universidade, como é que tu enxerga a Laura, mulher negra dentro da universidade, olhando para Cascata, olhando para Glória, olhando para Cavalhada, olhando para essa vida toda que vai fazendo parte, vai ficando para trás ao mesmo tempo, né? Primeiro que eu tenho quase 30 anos, assim, né? Eu acho que a minha geração, assim, foi uma geração que, ainda que não tenha pego o boom, digamos assim, de uma cidade participativa, eu acho que ela pegou, sentiu o desmonte disso, né? Porque tu não sabe exatamente o que era aquilo que tinha, mas tu vê o que tinha... Sente o espírito. Exatamente, se esfacelando. E tu não entende muito bem o porquê que a Feira do Livro não é mais aquela antiga Feira do Livro, né? O porquê que a descentralização da cultura ela não existe mais, o porquê que quando eu era criança os aparelhos como praças tinham um instrutor para ensinar a galera a jogar futebol, basquete, vôlei, e agora as praças estão abandonadas. Com a grama no joelho, nos bairros pobres, né? Então tu não sabe como era antes, mas tu sentiu essa mudança da cidade ser menos coletiva e ela ser mais individual, né? Ao mesmo tempo que com muitas políticas públicas, a vida individual ela pôde progredir mais, né? Eu escrevi esses dias um texto no meu Facebook, né, falando exatamente disso, assim, né? Eu acho que o que me levou para estar na política, querer ser uma militante, querer mudar o mundo, assim, foi muito debate racial, especialmente a política de cotas, assim, né? Foi isso que me fez entrar no Grêmio de Julinha, né, que me fez ir para a UBS, depois eu fui diretora da UNE, Direitos Humanos, no ano que a Dilma assinou a Lei de Cotas em 2012, então sempre foi essa a minha principal pauta, assim. E agora eu virei servidora pública pela Lei de Cotas, né? Então eu fiquei pensando assim, o quanto que a Lei de Cotas ela possibilitou uma política afirmativa, assim como eu, mas tantas outras famílias poderem ter uma transformação, digamos assim, na sua trajetória, né? Uma inversão na sua trajetória, né? E olhar Porto Alegre hoje, né, é olhar uma cidade onde eu vejo as pessoas se afirmando mais. Para mim essa é a principal diferença assim que eu vejo na última década, especialmente de Porto Alegre, né? Seja culturalmente, sejam as pessoas afirmando sua identidade cultural e etc. Assim, eu acho que para mim isso é bastante marcante. Sempre foi uma cidade das pessoas posicionadas, né? Mas hoje na juventude especialmente eu vejo isso de forma bastante latente. Fiquei pensando sobre isso que tu estava falando, porque eu tenho sempre a imagem da Porto Alegre ultramoderna, sabe? Na minha cabeça, assim, da menina que cresceu, eu sou porto-alegrense, mas eu cresci no interior, né? Então eu tenho a imagem da Porto Alegre que na década de 90 tinha política de redução de danos no governo e a gente foi vendo isso, assim, escorrer pelas mãos, né? E talvez exista mesmo uma juventude que bem mais jovem que tu já. Uhum. Exato. Já tô na reta final. Já tá mais perto de mim, Laura. Bem mais jovem que tu já, que tenta agarrar, né? Tenta catar isso, tenta reconstruir um caminho de reencontro com essa cidade ousada, com essa cidade progressista, não no sentido político mesmo, mas no sentido das suas posições, né? Da sua vocação, do seu senso histórico, assim, do seu sentido, né? Não, tu vê, né? Nós tivemos aí há 15 dias atrás um jornalista que no seu programa, né, afirmou que o cabelo da Marielle era um cabelo feio, etc. Foi racista com suas colocações. E no próximo domingo nós vamos ter a Marcha do Orgulho Crespo na cidade, né? Então tu tem uma cidade que ela pulsa posições, né? E as pessoas afirmam as suas posições. Eu acho que
ainda que seja uma cidade cada vez, infelizmente, assim, em vários aspectos, com um espírito mais individual, né, há uma força latente nela que afirma identidades, assim, né? E eu acho que talvez aí more o caldo para poder inverter a situação hoje de Porto Alegre. Acho que sim, é um bom jeito de pensar. Enfim, né, eu sempre que penso em Porto Alegre, eu penso que não é possível quem tenha sido tão avançado tantas vezes na história, né? Então, a cidade que teve Brizola e a legalidade, que depois teve orçamento participativo, que teve centralizando a cultura. Qualquer lugar que a gente olha, teve o PISA, né? O Programa Integrado Socioambiental, já que a gente está de frente pro Guaíba. Eu lembro, eu criança, e meu pai dizia assim, a gente vai poder tomar banho no Guaíba de novo. Né, porque era o sonho do PISA, e ele foi louco, né, o Olívio ia pro Lambi tomar banho, eu tomo banho na Ponta Grossa sempre, né, que teve, enfim, eram projetos muito ousados, né, completamente ousados pro seu tempo. Quem fez isso tudo pode fazer de novo, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Porto Alegre precisa de ousadia. Se tu fosse pensar na cidade que a Laura, não a Laura da Cascata agora, a Laura lá da Cavalhada, lá de trás, na cidade que aquela menina queria viver, como que ia ser essa cidade? Nossa, é um tempo muito lá atrás, né? Deixa eu Mas pensar, é o nosso melhor tempo. Assim, né? Não, é o nosso melhor tempo, a gente esquece Laura. desse tempo da vida, assim. Agora tu falou, assim, eu fiquei pensando que eu nunca pensei nisso, assim, de forma mais nítida, né? Sabe por que eu sempre pergunto? Porque eu tenho as minhas memórias de Porto Alegre quando eu não morava aqui. Então eu me lembro que nessa região tinha palafita. E eu não via isso no interior, e eu ficava chocada. Falava assim, meu Deus do céu, como é que eles deixam as pessoas morar dentro da água? Né? Eu ficava assim, escandalizada quando eu vinha do interior. E ao mesmo tempo eu me lembro que depois botaram aqueles carrinhos que a gente pedala aqui, e eu falava, olha que legal, as pessoas, sabe? Eu ficava com meu pai andando aqui. Então, acho que quando a gente é criança, a gente não entende o que não tem que ser entendido. As coisas que não têm explicação, ninguém consegue convencer uma criança do que não tem explicação. E eu acho que se a gente vai lá atrás, naquela Laura da Cavalhada, ela deve ter mais resposta para o Porto Alegre do que muito adulto por aí que nos governa. Sem sombra de dúvidas, é muito possível, assim, porque quando a gente é criança, a gente sente, né? E o que não é justo, grita aos olhos, né? É. Pensa aí, Laura, vai! Vou pensar. Pensar. Eu acho que talvez, assim, uma cena que pra mim, quando eu era criança, me gritava assim aos olhos, agora foi injustiça, lembrei, né? Uma boa parte da minha família mora na Restinga. E eu lembro de como eram os lixões, né? Muitas pessoas trabalhavam neles, muitas pessoas se alimentavam a partir do que eles produziam. E eu lembro que pra mim aquilo era a coisa que mais me indignava quando eu era criança, assim. Poder passar e ver aquilo, assim. Então, essa foi uma cena que pra mim, quando eu era criança, me chamava muito a atenção, assim, eu acho que era isso. Era uma cena mais forte, eu acho, assim, de algo desigual, injusto, né? E a gente teve uma política extraordinária nos galpões de reciclagem, né? Sem dúvida. Foi abandonada. Sem dúvida. Não, e alterou, né? Este período, ele alterou essa realidade, né? Nesse sentido. Ainda que a gente viva o desmonte disso, né? Num período longo, aquela realidade naquele cenário, naquele formato, ela não é mais presente, seja por políticas, inclusive de outras esferas do poder público, né? Possibilitaram uma mobilidade social para essa parcela da população, assim. E, enfim, a cena agora eu fiquei lembrando da cena, assim. Hoje mesmo eu postei uma foto no Facebook que eu tava, aniversário da minha prima, né? Estamos nós duas sérias olhando pra foto com uns 5, 6 anos, assim. E aí eu, falando isso, eu lembrei que naquele dia da foto eu tava olhando essa cena, né? Então foi algo bem marcante, assim. Tá bom. Foi um prazer conversar contigo. Pô, o prazer foi meu. Ainda de frente para esse rio lindo. Eu tô de lado porque tem um solaço batendo na minha cara aqui. Valeu, esse foi o Andando por Porto Alegre com a Laura, que tem esse nome maravilhoso, né, galera? Maravilhoso. Nome lindo. Nome lindo. Antigamente eu diria que só perto pra Manuela, mas agora, como minha filha é Laura, eu acho que ganha de Manuela. Tchau, galera. Nos vemos.